Aula número 6 da disciplina de Geografia, que tem versado sobre a geografia histórica do capitalismo. Nesta aula, a gente vai tratar do capitalismo monopolista e a consolidação da economia mundo capitalista. Então, nessa introdução, a primeira coisa importante a se considerar, com base nas aulas anteriores, é que o século XIX viu consolidar a mutação engendrada pelas duas principais revoluções do século precedente. A Revolução Industrial, né, que vai nascer na Inglaterra a partir da manufatura, da mecanização, de certa maneira, né, podemos usar esse termo, da automatização por meio do uso da energia a vapor, das manufaturas inglesas, e da revolução política das instituições, que teve como principal ruptura foi a Revolução Francesa já no final do século XVIII. Então, o século XIX, que é quando vai se consolidar a modernidade capitalista, vão ser aí derivadas nesses dois fenômenos sociais, econômicos, né? Desses dois fatores centrais do século, né, precedente. Então, nesse sentido, um novo paradigma societário emergiu sobre os escombros do antigo regime, né, daquele regime que ainda tinha derivado ali do mercantilismo, que algumas periodizações historiográficas chamam aí da Idade Moderna, entre século XV e século XVIII, mas que tinha ainda muito das instituições do feudalismo, né, da aristocracia, o poder dos grandes proprietários de terra, né, e na aula 4 discutimos um pouco sobre a característica, né, foi um momento importante aí para a acumulação primitiva de capitais, mas foi uma longa transição que se desembocou no século XVIII, né, na ruptura final em relação ao antigo regime e a formação da sociedade moderna, né, da modernidade capitalista, a partir do século XIX, onde isso se consolidou. Então, a indústria iniciada na Inglaterra se difundiu, né, para outros países e se acelerou com o passar das décadas, né? Então, aquele modelo da indústria inglesa, que inclusive foi a base de muito do pensamento econômico clássico, que se constituiu também nesse período, no qual nós podemos destacar aí o Adam Smith como pioneiro, mas também uma série de outros economistas, né, outros autores, como o Thomas Malthus também, e o próprio Davi Ricardo, que talvez tenha sido o mais importante teórico da economia liberal, da economia política do liberalismo, né, e que certamente foi junto com Marx, né, possivelmente né, um dos mais importantes, né? Depois, no final do século XIX, você teve uma outra revolução no pensamento econômico que se distancia da economia política, do qual Davi Ricardo e Karl Marx foram talvez os maiores expoentes. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter aí no século XIX uma mudança bastante importante, acelerada no capitalismo industrial, em direção ao que nós vamos passar, né, por cima nessa aula de hoje. Então, as principais mudanças nesse período elas foram, né? Então, a gente vai dividir aqui essas mudanças em três grandes áreas, que é na economia, na geopolítica e na sociedade, justamente para mostrar essa mudança qualitativa importante que de fato, né, o século XIX foi um século também revolucionário do ponto de vista das transformações sociais. Tanto é que muito do que nós pensamos ainda hoje, das referências intelectuais, são derivados do século XIX. Né? Então, foi um período muito importante, digamos assim, de nascedouro realmente e de estruturação das bases da modernidade capitalista e da forma como nós pensamos até hoje, né? Que no fundamento não mudou muito com relação às teses, às teorias, às concepções. E falando assim em termos de sociedade, né?
construídos no século XIX. Então, na economia, primeiro ponto importante é que, apesar de tributária da Revolução Industrial do século XVIII, foram observadas importantes mudanças qualitativas na economia capitalista industrial. Primeira mudança muito importante ao longo desse período e que vai se consolidar no final do século XIX foi a concentração de capitais que deram origem a novos fenômenos empresariais, né? Sempre lembrando que na primeira Revolução Industrial, o que predominou muito e que foi determinante para influenciar a forma de ver a economia capitalista, né, por autores como o próprio Adam Smith, né, e muitos outros, a própria ideia de mercado, né, de concorrência, o que se chama de concorrência perfeita, que ainda hoje ela é muito influente na teoria econômica, principalmente na teoria econômica, né, da corrente chamada corrente principal do pensamento econômico. Ela é fortemente influenciado com a concepção que se teve do capitalismo a partir do que se via em pleno processo da Revolução Industrial Inglesa no final do século XVIII, que era fortemente, né, uma característica empresarial de haver muitos concorrentes, muitas oficinas fabris, né, muitas plantas fabris de empresas familiares. Então, tinha o fenômeno da empresa familiar em concorrência no mercado. Claro, né, você tinha evidente fenômenos de algum nível de concentração de capitais, porque essa é uma tendência do capital, né, de concentrar capitais a partir dessa concorrência, e que depois as empresas que vão sobrevivendo começam a dominar o mercado e influenciar na própria dinâmica do mercado. Mas, de qualquer maneira, a gente vai observar, né, que a predominância das empresas familiares. Um exemplo que eu posso citar é a própria família, né, do Friedrich Engels, né, que era o grande colaborador intelectual do Marx, né? Aliás, durante muito tempo, dado o fato de que Marx não conseguia conseguiu posição acadêmica, evidente, mas posições de trabalho fixas, estáveis por conta da sua militância intelectual e política, mas o Friedrich Engels, né, de origem alemã, mas ele era rico, né, e era o herdeiro, né, das fábricas do seu pai, né? Seu pai era um industrial que se estabeleceu na Inglaterra, da origem alemã, e que era basicamente uma empresa familiar, né? Tanto é que o nome da empresa lá, da fábrica, né, tinha um outro sócio, mas era, né, o nome Engels, né, um nome familiar. E era muito comum, né, o nome de empresas na época que era o sobrenome das famílias, né, que eram proprietárias dessas firmas. Só que ao longo do tempo, ao longo do século XIX, muitas dessas empresas foram sendo incorporadas, foram sendo compradas, ou então foram sendo colocadas para fora do mercado pela concorrência capitalista. Quando a gente fala concorrência, isso aí tem de tudo, né? Desde a simples melhoria das condições de produção por uma empresa que começa a ganhar mercado, até realmente situações de corrupção, né? Enfim, né? De várias outras estratégias não tão legítimas, né, do ponto de vista do mercado, para conseguir ganhar posições. Então, isso daí foi se acelerando ao longo do século XIX, até que já no final do século XIX começaram a surgir verdadeiras empresas gigantescas, né, que passavam a dominar cada vez mais os seus respectivos mercados. Então, a gente vai poder observar dentro desses fenômenos empresariais, um deles é a presença dos trustes. O que são os trustes? Isso aí é um conteúdo que vocês encontram em qualquer livro de geografia ou eventualmente de história, né? Ensino médio. Mas os trustes são grandes empresas formadas a partir da aquisição ou da fusão de duas ou mais empresas, né, que começam a dominar o mercado. Então, o truste, portanto, é a fusão de empresas que vão se transformar, né, a partir desse truste numa empresa maior. Um exemplo, né, esse mês,
houve uma fusão entre duas grandes multinacionais de automóveis. Isso é um exemplo assim, da formação de um truste, né? Que foi a PSA, né? Que é o grupo proprietário da Peugeot e da Citroën, né? Francês, se fundiu com o grupo Fiat, né? E aí virou uma única empresa em que tem essas várias marcas, né? De automóveis. Então, isso é exemplo de um truste, né? De um processo, né? Claro, né? Já eram empresas grandes antes, mas esse é um processo que acontece com bastante frequência. Como consequência da formação desses trustes, observou-se a existência de monopólios e oligopólios. Os monopólios é quando uma única empresa ela atua no determinado mercado, e oligopólios quando um pequeno grupo de empresas atua no determinado mercado. Então, um exemplo de um monopólio hoje por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de um exemplo clássico assim, de monopólio. Bom, por fatores estatais, né? Por uma questão de Estado, mas a Petrobras, né, até 1995, ela detinha um monopólio da exploração, que só ela poderia produzir, explorar petróleo no Brasil até 1995, quando foi aberto para a concessão de blocos exploratórios para outras empresas de petróleo, né, inclusive empresas estrangeiras. Nesse caso, era um monopólio criado pelo Estado, que é muito comum, né, os Estados, mas nem sempre o monopólio ele é resultado do Estado. Aliás, na maior parte das vezes, os monopólios foram formados a partir da própria concentração do mercado, né? Então, agora me lembro, né? Falando aqui de petróleo também, a Standard Oil, por exemplo, a grande empresa de petróleo, pioneira ali nos Estados Unidos, era um exemplo de um monopólio. Né, de um monopólio, era só ela que explorava os Estados Unidos, além de saiu engolindo outras empresas concorrentes, ou fazia uma série de táticas, por exemplo, como o dumping, né, que era a venda, né, da mercadoria abaixo do custo de produção, de modo a tornar inviável para a concorrência, né, continuar no mercado. Também, né, é um exemplo de um monopólio formado a partir, né, de uma lógica privada, né, de organização econômica. Os oligopólios também são muito comuns, pode pegar vários. Um setor classicamente oligopolizado é o setor de aviação, né? Por exemplo, nós temos um duopólio no caso da aviação comercial, da grande aviação comercial, que é a Airbus e a Boeing. Na aviação de médio também tem poucos, né? A Embraer é uma delas, né? A Embraer, tem a Bombardier, tem mais uma ou duas. É um exemplo de um oligopólio. No Brasil, o mercado bancário comercial é um exemplo de um oligopólio também, é muito concentrado o mercado bancário. E no setor de petróleo e gás, a gente pode considerar as Sete Irmãs, né, como um oligopólio que, de fato, né, dominava o mercado de petróleo até o advento aí, né, da OPEP e das nacionalizações dos campos de petróleo, a formação das empresas, das estatais do petróleo no mundo inteiro, do quais a Petrobras é uma delas, que na verdade é uma reação ao oligopólio das Sete Irmãs. A partir dos oligopólios, existe a constituição de cartéis, né? Os cartéis, eles são esses acordos entre as empresas que formam, né, os grupos que formam os oligopólios, no sentido de dominar o mercado e dividir e controlar a concorrência entre essas empresas, não virar uma concorrência predatória. Então, através dos cartéis, é possível você combinar a qualidade do produto, você combina preços, ritmo de produção, essa coisa toda, de modo a garantir que o mercado traga lucros, maximizar os lucros dessas empresas oligopolísticas. Então, também um exemplo clássico de cartel eram as Sete Irmãs, e um cartel aí que não é um cartel de empresa, mas um cartel de estados produtores, como é o caso da OPEP, que é o grande regulador do preço do barril de petróleo ainda hoje, né, no mundo. Então, existem vários exemplos de cartéis nesse sentido, né, de fazer esse controle do mercado a partir dos oligopólios. E as holdings, né, que é a vertente financeira da concentração de capitais. Isso tudo aqui a gente está falando justamente da concentração de capitais, né? Então, uma da holding, ela é essa vertente financeira, é quando você tem a formação
de monopólios, oligopólios, enfim, de grandes grupos financeiros, que a partir da compra e venda de ações no mercado acionário, elas vão controlando vários setores da economia. Hoje, basicamente, isso daí já no final do século XIX nós já vimos com o advento das chamadas sociedades anônimas, né, quando as grandes corporações se tornam não mais, né, como eu falei, empresas familiares, mas grandes corporações, grandes instituições que são organizadas por uma equipe de administradores, né, profissionais, assalariados, né, muito bem pagos, evidente, e que tem aí a miríade, né, de acionistas que, por meio de compra e venda de papéis no mercado de ação, de pequenas fatias de propriedade, vão dando, né, fôlego financeiro para as empresas que se tornam sociedades anônimas. Mas, evidentemente, que em toda sociedade anônima existe o grupo controlador, que são aquele grupo que é aquele grupo que possui a maior parte das ações e que são os verdadeiros proprietários, né, dessas empresas. Então, existem alguns grupos financeiros, algumas holdings, né, que são esses grupos, que eles controlam, eles conseguem ter acesso a várias empresas de setores diferentes, muitas vezes que não tem nada a ver. Por exemplo, você pode ter uma holding que opera no mercado de mineração de ferro, por exemplo, e que ninguém ali dessa holding entende bulhufas, né, da indústria de extração de ferro, né? E que também essa mesma holding ela pode ser proprietária de uma empresa nova que trabalha com tecnologias ambientalmente sustentáveis. Então pode até inclusive ter atuações assim bastante contraditórias. Então essas holdings são um fator muito importante, inclusive para entender essa face financeira que o capitalismo passa a ter a partir do final do século XIX. Outra importante mudança nesse período, né, como já adiantei, é o processo de financiarização da economia, através dessas holdings, do fortalecimento do mercado de capitais, né, como comentei, a questão aí da criação dessas grandes empresas se tornarem sociedades anônimas. A concentração bancária também é um fator importante, então alguns bancos vão se tornando cada vez maiores e mais importantes, de modo, inclusive, alguns bancos se transformarem em holdings, que são proprietários de vários setores industriais. A existência de capitais fictícios, isso é um dado interessante a respeito da questão do capital fictício, é que com relação à questão da moeda e do dinheiro. O dinheiro como uma categoria mais abstrata, né, e a moeda como uma característica empírica do dinheiro, né? Mas uma coisa interessante que na aula número 4, quando a gente discutiu sobre o mercantilismo e a característica do bulionismo, do metalismo, né, a ideia de que a riqueza era pela posse de ouro e prata e tal, conforme, principalmente depois da Revolução Industrial, quando você tem esse crescimento exponencial da quantidade de mercadorias no mercado, mão de obra assalariada, uma série de coisas, esse modelo do dinheiro metálico ele começou a dar problemas. Né? Ele começou a dar problema porque um dos fatores fundamentais, a gente precisa lembrar daquela aula em que eu apresentei qual é a lógica do sistema capitalista, que é um sistema sempre expansionista, e que esse expansionismo se manifesta em vários setores, mas um dos principais é sempre uma quantidade cada vez maiores de mercadorias colocadas no mercado de consumo, e essas mercadorias precisam ser absorvidas, porque sendo absorvidas ela realiza a circulação de capital, que precisa sempre retornar na mão do capitalista de maneira ampliada, quer dizer, tem que ser maior do que o investimento e todos os custos da produção ou de qualquer coisa que a pessoa for fazer com fins capitalísticos, né? Enfim, de lucro, né? E aí tem um seguinte problema, que após a Revolução Industrial, quando começa a acelerar esse ritmo de acumulação de capital, a base metálica ela passa a ser não suficiente porque o que acontece? Quando você tem um aumento do mercado de mercadorias, né? da disponibilidade de mercadorias,
e que precisam ser absorvidos por meio do consumo, né, de vários tipos de consumo, você precisa realizar isso por meio da troca monetária. Né? Lembrando que o dinheiro é o equivalente geral que representa a riqueza, que serve como numerário, que serve como o que precifica as mercadorias, né? Se coloca o preço, o valor, ele se operacionaliza na forma do preço, né? Então, o que acontece? Como a circulação do capital ela precisa sempre se ampliar, você também precisa acompanhar esse crescimento da economia capitalista, essa expansão da base de acumulação, precisa ser acompanhada também pela expansão da base monetária. Porque se você tem mercadorias que não têm mercadorias numa quantidade em que não possui base monetária suficiente para fazer com que essas mercadorias sejam vendidas, você gera problema de superprodução. Sempre assim. Então, é sempre característico, porque você tem... e aí vou dar um exemplo bem brasileiro hoje, né, 2021. Se fala aí da Ford, que a Ford tem vários fatores aí envolvidos com a saída da Ford. Né? Agora, em janeiro de 2021, no Brasil, fechou a fábrica, não tem mais fábrica da Ford, né, no Brasil, né, a partir de janeiro de 2021. Mas tem um dado interessante que é o seguinte: um dos fatores essenciais são os problemas de demanda no mercado brasileiro. Tem questões empresariais, equívocos da Ford ao longo de anos, né, as opções que a Ford adotou, né, não só a Ford, né, mas as montadoras, as montadoras americanas, né, de origem estadunidense, ao longo dos anos, que estão tomando um banho, né, das europeias e principalmente das asiáticas, e também das novas que estão surgindo aí com essas tecnologias, né, os carros eletrificados e tal. Mas um dos fatores fundamentais por que saiu do Brasil é o fato de que se observou que para a nova estratégia, entre elas, né, a nova estratégia que é a venda de carros de maior valor agregado, que são os SUVs, né, os carros grandes, o mercado brasileiro não tem capacidade de absorção que justifique uma fábrica aqui. Esse é um fator. O outro fator, né, porque a Ford ela está abandonando o setor de automóveis leves. Outro fator é que o mercado brasileiro, o mercado de consumidor, está comprimido. Por que está comprimido? É a reforma trabalhista, né, que está reduzindo o custo dos trabalhadores no Brasil, né, porque você está caçando um montão de direitos. A ideia é realmente rebaixar os salários, né, médios dos trabalhadores. Desemprego, né, cada vez maior, pobreza. Isso vai fazendo o quê? Isso vai comprimindo o mercado. E o que é comprimir mercado? Mercado de consumo. A compressão do mercado de consumo se dá devido à redução da renda. E o que é a redução da renda? Menos quantidade de dinheiro passivo, né, que possa consumir, que possa absorver as mercadorias que são colocadas no mercado. Então, o que acontece? Como você não tem esse... E aí eu falo assim, não é o dinheiro em si, tá certo? É a renda que é mais concentrada, que tem uma faixa da população cada vez maior, que tem problemas para consumir, porque não tem renda suficiente para consumir uma série de mercadorias. Isso significa que na superfície há menos dinheiro na economia para consumo. Isso faz com que uma série de mercadorias deixem de ser ofertadas porque não tem base monetária para poder fazer a acumulação de capital acontecer. Então, isso é um exemplo, né, de como acontece. Sempre lembrando que toda crise capitalista, ou quase toda crise capitalista, é uma crise de excesso, né? Excesso de mercadorias, às vezes excesso de dinheiro também, né? Pode gerar inflação, nem sempre acontece, mas isso é um fato. Então, a base metálica, ela trazia limites, né? Uma série de limites de ordem prática, que é você fazer a transação, a transferência de dinheiro, né, de moeda de um lugar para outro, porque esse é um período também que a gente vai ver lá na frente de cada vez maior mundialização e cada vez maior compressão do espaço pelo tempo nesse período. Quer dizer, você tem aí a emergência das ferrovias, depois dos automóveis, que vão se tornando a interligação entre os lugares cada vez mais rápido, mais velozes, né?
Então, quer dizer, isso também faz com que a própria circulação de dinheiro tenha que se tornar cada vez mais veloz e mais distante, porque também passa a circular a maiores distâncias. E aí você pega, né, moeda metálica, tem peso. E aí nós vemos, por exemplo, aqueles filmes de faroeste, que é aquela coisa do assalto ao trem, carregado de moedas de ouro, moedas de prata, né, que são alguns filmes mais antigos. Né? Tem muito a ver com essas questões práticas, mas também tem a ver com o fato que, conforme essa economia vai crescendo, também você vai tornando cada vez mais complicado por conta da base metálica ela ser um pouco rígida. Né? Ela é rígida, às vezes depende de você conseguir ter jazida, ter capacidade de produção do metal utilizado como moeda. Eventualmente, para poder fazer mais circulação, você poderia diminuir o peso do metal, né? No caso, o metal precioso, o metal usado para a moeda, que seria a base, né? do próprio valor da moeda, uma das bases. Então, você tem uma série de dificuldades. E o que passa a acontecer muito fortemente no século XIX? Começa a haver cada vez maior a presença de capitais que não eram mais relacionados ao lastro metálico diretamente. A princípio, a começar pela produção, né, principalmente pelos bancos, que eram aqueles que recebiam essas moedas como forma poupança, né? Então eram os depósitos onde a base metálica ficava, e basicamente eram bancos privados, né? Você não tinha a presença de bancos públicos. O primeiro banco central, que foi o Fed, né? O Federal Reserve nos Estados Unidos, principalmente na segunda década do século XX, se não me engano, 1912, 1913, e com essa característica, enfim, aí os bancos, e o que eles passavam a fazer? Né? Quando a pessoa depositava, as pessoas recebiam notas, uma espécie de notas promissórias, dizendo a quantidade, né, de dinheiro de forma metálica que existia naquele banco. E o que acontecia? Né? Várias dessas promissórias, elas se tornavam também, os papéis bancários, se tornavam também dinheiro. E aí está uma das origens do papel moeda. Né? O papel moeda ele começa a circular como notas bancárias, né, de dinheiro que estava depositado. Então, qualquer um que tivesse posse dessas notas bancárias, eles poderiam ir naquele banco e sacar aquela quantidade de dinheiro, né, na forma metálica que estivesse constando naquela nota. Então, isso daí, o que acabou acontecendo? Por conta das próprias necessidades de acumulação, principalmente nos períodos de muita euforia consumista, né, expansão dos negócios, expansão dos capitais, muitos bancos começaram a emitir essas notas, era muito frequente isso, independente do lastro que tinha em moeda. Então, acontecia muito de corridas bancárias quando havia uma crise ou havia uma quebra de confiança nas reservas bancárias, em que você tinha as notas promissórias, mas as notas elas não tinham referência com o lastro que os bancos tinham nos seus cofres. E aí você tinha sempre problemas, né, de notas de bancos que quebravam e notas que passavam a não valer nada porque elas não tinham mais lastro metálico. Então isso aí já era uma transição para formas de capital fictício, que eram o quê? Que eram dinheiro, né, era dinheiro moeda, que era baseada em confiança. O que é basicamente hoje. O dinheiro hoje, ele não é baseado, ele é lastreado em confiança, ele não é lastreado em nada além do que na confiança naquele que emite determinada moeda. Então, esse foi um dado também importante, né? Assim, a instituição do padrão metálico, ele perdurou até a década de 30 do século XX, quando você começa a ter a ruptura com relação que era o chamado padrão ouro, né? Quer dizer, você teve rupturas e tal, mas até no século XX teve, aí depois teve a Grande Depressão que acabou, depois do pós-guerra você teve um outro padrão ouro mais diferente, porque que era baseado no dólar, o poder do dólar inicialmente se baseou no lastro em ouro, no lastro físico em ouro, mas a própria depois você teve essa transição da existência de capitais que não tinham mais base metálica, né, cada vez menos
correlacionadas a essas relações. Então, isso aí também é um processo importante da financiarização já nessa época. Outro dado importante também é a intersecção entre banco e indústria, que eram bancos que passavam como holdings, né, a cada vez mais a se tornar proprietários dos setores industriais, ou mesmo, né, grandes empresas industriais que formavam seus próprios bancos, né? Então, essa intersecção entre capital financeiro e capital industrial cada vez mais se torna cada vez mais uma coisa só, também uma característica desse período, e a difusão da propriedade anônima, né, através do mercado acionário, das sociedades anônimas, também é um fator importantíssimo já dessa época. Outro dado importante é a intensa inovação tecnológica, que revolucionou a indústria, que vários autores consideram uma segunda revolução industrial, a partir também do último quartel do século XIX, também foi muito importante. E essa segunda revolução industrial, ela teve como setores mais importantes o setor de petróleo, que passou a ser, em substituição do carvão mineral, passou a ser a nova base da matriz energética mundial, porque a revolução industrial ela é uma revolução do uso da energia, né? Então, a partir da invenção do motor, a explosão, né, de combustão, a explosão que depois foram usadas principalmente no setor automotivo, né, mas não só, mas o petróleo ele passa a se tornar um setor essencial da segunda revolução industrial. Não é à toa que nessa época a Standard Oil se tornou a maior empresa, a maior corporação do mundo na época, né? E tinha outras, né? A própria Shell, outras empresas também que também se tornaram muito importantes. Aliás, a Standard Oil vai ser uma das primeiras exemplos das empresas, de empresa de certa maneira de atuação multinacional, né? Porque nem sempre ela teve também buscar petróleo em países, né, principalmente no Oriente Médio. Então, o fator aí já começa a ter uma atuação mais mundializada. O outro também importante é a eletricidade, a invenção da eletricidade, da energia elétrica. Também foi muito importante a eletrificação da sociedade, né, das cidades, né, enfim. A revolução da química. Então, a gente vai ter aí também uma revolução científica que logo foi implementada no setor industrial, e aí a petroquímica foi muito importante também, mas a química ela foi importante na confecção de novos materiais desde já. Os automóveis, o setor automotivo, né, que começa com a motorização das antigas carruagens, que foi desenvolvendo, né, e que teve aí como grande símbolo, já no século XX, a Ford e o Fordismo, né, que foi depois a organização industrial, né, da forma de organizar a indústria mais simbólica da segunda revolução industrial, já no século XX. A aviação também, nesse período, tem o desenvolvimento, aí tem lá os irmãos, acho que os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, não lembro o nome deles, mas o Santos Dumont também tem essa disputa aí de quem foi o pioneiro. E também as comunicações, muito importantes. Muito importantes, a gente pode considerar, por exemplo, a invenção do telégrafo, que vai unificando, né, e tornando a comunicação mais rápida. Por exemplo, o mercado de notícias se torna cada vez mais ubíquo e se torna também cada vez mais instantâneo, né? Cheguei a comentar, se não me engano, na aula 6, na aula 5, a respeito, né, do tempo que demorava as notícias chegarem, e através do desenvolvimento das comunicações, né, do telégrafo, por exemplo, principalmente, posteriormente o telefone, essas informações passaram a circular de maneira muito mais rápida. Então, o que a gente pode considerar, que em resumo, a gente pode considerar que esse período se formou uma realidade muito distante da teoria econômica liberal, que presumia a existência, como eu falei antes, de vários pequenos proprietários industriais e de competição no mercado, em que havia uma mão invisível que levaria o bem-estar social a todos, quando cada um buscasse seu próprio interesse, em um mercado perfeito, né, que tendia ao equilíbrio. Na verdade, nós vamos ver que esse capitalismo que vai emergir das consequências da Revolução Industrial, ele é um capitalismo muito mais complexo, né, do que do mercado de verdureiros e, né, mascates, né, que basearam muito da teoria econômica liberal clássica.
Por isso também você vai ter aí uma surgimento de contraposições, né, como por exemplo, a principal delas foi a teoria econômica marxiana, de Marx, né, no caso, que escreveu a magistral obra, né, do Capital, o primeiro livro que foi publicado por ele, e o segundo e terceiro que foi editado depois, a partir dos escritos de Marx, né, inacabados, que Engels publicou após a morte de Marx, que morreu em 1884, se eu não me engano, ou 1878. Bom, enfim, procure no Wikipedia depois, quem se interessar. Mas, e que também, mais ou menos por esse período aí, né, no último quartel do século XIX, você tem uma renovação do pensamento econômico liberal, por meio da chamada Revolução Marginalista, que abandona a teoria do valor trabalho em prol da teoria do valor utilidade, que era muito mais condizente e é mais adaptável à concepção do mercado como sendo a melhor maneira, a melhor regulação econômica e que tendência ao equilíbrio, né? A busca sempre do equilíbrio no mercado. Mas, de qualquer maneira, é uma adaptação, né, que ocorreu a partir das mudanças verificadas no capitalismo já nesse período. Na geopolítica, nós vamos ter aí o surgimento de novas potências industriais. Então, a Inglaterra deixa de ser a única produtora de mercadorias industriais. Nós vamos ver primeiramente na França, depois, né, a Alemanha, né, também, aí, principalmente no final do século XIX, também faz sua revolução industrial, já na segunda revolução industrial, Estados Unidos idem, Itália, Japão e outros também, né, Bélgica. Bélgica chegou a ser o segundo país mais industrializado da Europa, mas aí nós vamos ver aí novos players chegando aí para competir com o Império Britânico, né, que continuou sendo a economia mais importante até o alvorecer do século XX, quando ela foi superada pelos Estados Unidos e posteriormente também pela Alemanha. E aí houve um novo ímpeto colonialista sobre a África e a Ásia, que foram os palcos para o expansionismo das potências industriais. Então a gente tinha falado que já na aula anterior que no campo geopolítico, né, a Revolução Industrial Inglesa ela começou a impor pressões para o fim dos laços coloniais, ou seja, da geopolítica mercantilista, e para abrir espaço para a formação do mercado mundial capitalista. Isso daí foi fundamental para o processo de independência política e formal dos países, por exemplo, das antigas colônias espanhola e portuguesa, né, colônias espanholas e portuguesa, no continente americano. Entretanto, né, com o avanço dessa concorrência entre essas potências industriais, você teve um novo ímpeto colonialista, agora sobre os territórios da África e da Ásia, que tinham sido incorporados de forma mais precária ao modelo mercantilista anterior. Então, esse novo ímpeto vai ser fundamental, ele vai se consolidar no final do século XIX, através dos vários tratados, né, e que deram origem às novas colônias, que é chamado de neocolonialismo, né? E, evidentemente, esse novo colonialismo ele se deu sob base diferente do colonialismo mercantil do século XVI e XVII. Então, aqui é um quadro, enfim, qualquer, pego emprestado aí na internet, que mostra aí alguma diferença, né? Então, por exemplo, no colonialismo, os principais colonizadores, você tem aqui no colonialismo mercantil Portugal e Espanha, no neocolonialismo Inglaterra e França, mas eu diria até mais ampliado, né? De fato, no colonialismo clássico, você tem basicamente a diferença de Portugal e Espanha era muito grande. Aqui no caso, você tinha outros concorrentes, né? Você tinha a Bélgica, tinha até Portugal, né? Estava no meio, enfim, a Alemanha também buscando, você tinha mais de fato a Inglaterra principalmente, mas também a França foram os principais países. As áreas colonizadas no continente americano, no colonialismo mercantil, e o neocolonialismo, a África, a Ásia e a Oceania. O modelo econômico, né, era o mercantilismo, o capitalismo mercantil, no caso aqui o capitalismo financeiro ou monopolista, né, monopolista. Os objetivos econômicos, isso aí é um fator mais importante de todos, né?
Aqui, nesse caso do colonialismo mercantil, como a gente já viu, era a criação de novas rotas comerciais, exploração de metais preciosos para enriquecimento das nações, busca de mercadorias como as especiarias, etc. Ou de escravos também, produção de açúcar, enfim. No neocolonialismo, era diferente que, primeiro, era a busca de novos mercados consumidores para a produção industrial europeia, novas fontes de matéria-prima para a indústria e a exploração de mão de obra barata, principalmente na produção de matérias-primas. Então, aqui, a divisão internacional do trabalho, que é um conceito importante para essa aula, ela já se dava, o novo colonialismo ele teve um papel importante. Que era o quê? Que essas novas colônias deveriam ser principalmente produtoras baratas de matéria-prima para a indústria. E essa matéria-prima não era mais necessariamente metal precioso, né? Você tinha de tudo, né? Você tinha recursos naturais de maneira geral, né? Mas você tinha também, por exemplo, algodão, produção de lã, enfim, né? Produção de ferro, né? Exploração de ferro para os novos setores industriais, petróleo. Então, o café, né, o caso brasileiro, o café, que era importante para o consumo do trabalhador na Revolução Industrial, então tinha que ser barato também. E também novos mercados, consumidores da produção industrial, mas também para a aplicação de capitais, né, de capitais excedentes. Por exemplo, para a construção de ferrovias, né, de eletrificação. Esse é um fator importante. E a justificativa ideológica, você tinha lá no colonialismo mercantil, a expansão da fé cristã, levar o catolicismo aos povos do mundo. No caso do neocolonialismo, era a missão civilizadora, levar a civilização, o progresso, a modernidade para os povos atrasados. Então, o neocolonialismo foi a face mais evidente da geopolítica do capitalismo financeiro monopolista do final do século XIX. Teve, inclusive, marcos importantes como a Conferência de Berlim, que ocorreu entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, que formalizou a divisão da África entre as potências europeias. Então, essa Conferência de Berlim foi fundamental, que ela formalizou essa divisão da África e, digamos assim, que plantou as raízes aí da Primeira Guerra Mundial. Tais eventos foram, entretanto, apenas parte de um fenômeno muito mais amplo, que foi denominado por muitos autores de imperialismo, né, que é um conceito que vai surgir aí, né, nesse período aí, no início do século XX, para definir essa geopolítica que contemplava tanto o neocolonialismo quanto outras formas de influência. Então, o que o imperialismo, esses autores do imperialismo diziam basicamente, né, de forma bastante superficial? Dizia respeito à dominação formal e informal dos capitais sediados nos países industriais avançados sobre a periferia do sistema. Nesse sentido, pode-se juntar a África e a Ásia, formalmente controlada pelas potências europeias, principalmente, a América Latina, que foi alvo de disputa entre as potências europeias e os Estados Unidos. Então, a América Latina, os países da América Latina que eram formalmente independentes, né, politicamente independentes, eles também faziam parte desse processo de dependência, de construção de dependência, né? Não era formal, mas o exercício da influência geopolítica era fundamental para fidelizar esses territórios para os capitais do país, né, que conseguisse dominar, influenciar geopoliticamente esse país. Então, um exemplo, né, no Brasil, até ali nos anos 20, você tem a influência determinante das potências europeias, marcadamente a Inglaterra e a França. Né? Por exemplo, a França era no Brasil, era a grande influência cultural. Né? Ir a Paris, né, era, todo ano, era uma atividade fundamental para os filhos da aristocracia brasileira, para a inteligência constituída aqui no seio das elites brasileiras, da classe dominante brasileira, para se encontrarem, né, se ficarem a par das novidades intelectuais, culturais, de consumo da Europa, né, que era a grande influência da época. E também a gente vai observar assim, que várias obras de infraestrutura, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, foram financiadas por capitais ingleses, principalmente. Né? Então, por exemplo, a própria Light, né, que hoje é a fornecedora de energia no Rio de Janeiro, né, que era Light and Power, de capital inglês, a construção de ferrovias, se não me engano, a Leopoldina também foi financiada capital inglês. Então, era um local de investimento para capitais sobrantes no centro do sistema.
Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, quando já era uma potência emergente, né, de industrialização tardia, constituía sua geopolítica falando da América para os americanos, né? Então, a ideia de que a América Latina deveria ser uma área a zona de influência preferencial e primeira dos Estados Unidos enquanto potência geopolítica e econômica. Então, esse é um fator importante. E aí, outra coisa, né, o imperialismo foi a base da divisão internacional do trabalho entre países dominantes e dominados no sistema mundo, cuja estrutura pouco se modificou até os dias de hoje. Nessa primeira fase da divisão internacional do trabalho, a economia mundo era dividida entre o centro formado pelos países industrializados e exportadores de capitais, e uma ampla periferia formada por países ou colônias exportadores de matérias-primas a baixo preço e também lugares para investimento de capitais excedentes. A divisão internacional do trabalho diz respeito à divisão territorial entre territórios ricos, ou no caso aqui, né, de países ricos, países dominantes e países da periferia, países do centro da periferia. Então, você tem ali um sistema em que, de dominação, né, em que você tem uma tendência de favorecimento, né, de drenagem das riquezas dos países da periferia em direção aos países centrais de diversas maneiras. Então, o imperialismo, né, foi a base dessa divisão internacional do trabalho, que mudou muita coisa, né, até hoje, mas na base, na estrutura, é basicamente a mesma coisa, né? Os antigos países da periferia, já nesse período, continuam sendo os países subdesenvolvidos do sistema mundo hoje, né, com algumas raríssimas exceções. E, finalmente, né, algumas mudanças na sociedade. Esse período também foi marcado por disruptivas mudanças na sociedade e na cultura, em particular nos países centrais. E aí tem a ver com aquele processo que nós analisamos na aula 3, a respeito de como a circulação e a circulação de capital, ele acelera a própria vida social, né? Então, a modernidade, assim como o capitalismo ele é disruptivo na sua própria lógica, a sociedade que emerge, a sociedade capitalista, também é disruptiva, né, com relação às mudanças dos hábitos, né, enfim, né, da cultura de maneira geral. Então, aqui também, tudo que era sólido se desmancha, né, e as heranças, no caso, as heranças culturais, as tradições, elas foram sendo erodidas, né, apesar de terem se construído uma série de outras também ao mesmo tempo. Mas o processo de mudança social, ele se acelerou muito rapidamente nesse período. Então, uma importante mudança foi o aprofundamento da cisão básica entre capitalistas e trabalhadores, com a presença ainda de uma classe média importante. Então, a classe média é importante, mas essa cisão básica entre capitalistas e trabalhadores ela se aprofunda. O surgimento, fortalecimento e consolidação de ideologias, movimentos e produção intelectual explicitamente anticapitalistas. Aí posso falar aí dos movimentos anarquistas, dos vários movimentos socialistas. A gente pode considerar aí, por exemplo, na produção intelectual, a potência da produção intelectual marxiana e posteriormente marxista. Por marxiano eu digo aquilo que saiu da própria pena do Marx, e marxista, né, dos seus discípulos, né, aqueles que depois trabalharam, né, tendo influência, né, dos conceitos marxianos, mas também foi um fator muito importante desse período, que é a formação da contestação dentro do próprio sistema, que teve aí vários movimentos, tentativas de revolução, a tentativa de revolução em 1848, a Comune de Paris em 1870. Então você teve aí várias mudanças aí. E a ampliação da urbanização e a consequente aceleração da vida social. Então, a formação das modernas metrópoles também, nesse período, ele vai se fortalecer e se consolidar. Tanto é que o tema do urbano ele vai se tornar importante aí na nascente sociologia, principalmente, né, do pensamento sociológico. E esse é outro fator também importante, é a constituição da ciência moderna, né? A formação da universidade moderna, disciplinar, compartimentalizada, o surgimento de várias disciplinas científicas, quer dizer, porque antes, né, os cientistas eles eram oriundos da filosofia, e a filosofia ele perde esse papel de maestro do conhecimento, né, e passa a ficar como uma disciplina
como outra qualquer, né? Nesse momento surge aí as várias ciências naturais, mas também as várias ciências sociais, ciências humanas também vai ser importante nesse período. E a partir do desenvolvimento das comunicações ocorreu uma unificação dos tempos cada vez maior, né? Então, o tempo ele passa a ficar cada vez mais unificado, como, por exemplo, isso se consolidou, né, a partir de 1984 com a instituição dos fusos horários, que mostra a importância dessa unificação do tempo a partir da aceleração causada pela melhoria das comunicações e dos transportes nessa época. E, finalmente, né, uma grande efervescência cultural a partir do último quartel do século XIX até 1914. Isso aí, estou falando nos países centrais industrializados, Estados Unidos, né, nos países europeus, né, industrializados principalmente. Então foi uma grande efervescência cultural e que na Europa foi reconhecida como a Belle Époque, né, que viu surgir novos padrões de comportamento e o surgimento da indústria do divertimento. Né, para a burguesia, no caso a burguesia grande e pequena, né, para os grandes proprietários, né, para os ricos e também para as classes médias, né? Para a classe média, os profissionais liberais, né? que passam a adotar esses novos padrões de comportamento, essas mudanças sociais e culturais que estavam em pleno vigor nessa época, o papel da mulher, série de coisas, né? A gente está tendo essa mudança e também o surgimento da indústria do divertimento. O divertimento passa a ser uma parte importante da vida social, né? Então você tinha os cabarés, enfim, né? Lugar de divertimento, o passeio no parque, né? A busca do passeio no parque, né? Que era um divertimento mais familiar. O turismo também foi importante. Nesse período também você tem o fortalecimento do turismo, tanto o turismo de classe média como o turismo para trabalhadores, né? Na Inglaterra você já tem a formação dos primeiros balneários na Inglaterra para a classe trabalhadora. Então você tem aí também esse importante movimento nesse período. Tem algumas imagens, né, para a gente poder ir caminhando para o final, aqui mostrando a importância dos novos setores, e aqui no caso uma planta petroquímica de extração e tratamento, né, de refino da Standard Oil, né, aqui uma planta da Standard Oil, mostrando a importância do setor para esse período aí da segunda revolução industrial e desse período dos monopólios, né. Aqui nós vemos aqui uma importante mudança nas cidades, que é a motorização advinda aí do invento do motor à explosão, derivado do petróleo, e que vão fazer com que esses automóveis motorizados passem cada vez mais, no primeiro momento, a conviver com as carruagens, né, e depois passam cada vez mais a dominar a paisagem e o movimento da cidade. Tanto é que as cidades precisavam mudar, você criar novas vias, para poder dar conta da fluidez dessa nova forma de locomoção. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, no final do século XX, ele passou por reformas justamente para adaptar a antiga cidade colonial para uma lógica mais capitalista. Né? Uma história magnífica, interessantíssima, né? Para ver essas mudanças que o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sofreu derivado desses processos de transformação da modernidade capitalista. Então, esse é um dado importante. Aqui também é um quadro, uma imagem das muitas, mostrando a Belle Époque, o divertimento, os encontros sociais, muito importante, né? Foi uma época de muito consumo, de muito bem-estar e de muito otimismo pelas classes privilegiadas, tanto a classe alta quanto a classe média, né? Então, isso foi chamado de Belle Époque. Para os trabalhadores, né? O de sempre, né? Muita exploração, condições terríveis, tanto que nesse mesmo período, um período de intenso êxodo imigratório de europeus, né? Principalmente para o continente americano, em particular para os Estados Unidos, em primeiro lugar, a Argentina e o Brasil, e também para outros lugares como a própria África do Sul. Vários desses imigrantes, né, eles foram expulsos pelas condições terríveis. Quem quiser saber aí, basta ler o livro Os Miseráveis, vários outros livros, né, mas o livro Os Miseráveis do Victor Hugo, que aí escreveu aí retratando Paris, a França do século XIX, não era em Paris, né, mas a França do século XIX, mostrando as condições terríveis para os trabalhadores
naquele momento, né, de muita indigência. Tanto é que um dos personagens principais ele foi preso por roubar um pão, né, uma prisão longuíssima, depois ele fugiu e tal. Quem não quiser ler o livro, assista o filme, tem um musical, Os Miseráveis, né, que é o mais recente. Aqui um exemplo da aceleração causada pelas comunicações e a unificação do tempo mundial, que é uma das marcas desse processo dessa intensificação da mundialização desse período, tanto que esse período também é chamado da primeira globalização, né? Alguns chamam da primeira globalização financeira. Isso tem a ver aí com esse processo de aceleração. Os fusos horários eles foram criados justamente para poder organizar os fluxos de mercadorias e capitais que estavam cada vez mais intensos entre lugares distantes. Então você pegava antes um viajante, um caixeiro viajante, um mercador, quando ele andava, né, pelos lugares, dos países na Europa, a cada lugar que ele chegava ele tinha que ajustar ao horário do lugar. Com o advento da ferrovia, o horário do lugar passou a ser fortemente passou a ser orientado pela chegada do trem. E posteriormente, em 1884, com a criação dos fusos horários, você unificou o tempo cronológico a nível mundial, né? Ainda que houvesse adaptações e tal, mas você mais ou menos criou uma previsibilidade na circulação de mercadorias, pessoas e capitais nesse período. Aqui é uma imagem que mostra uma charge de época muito conhecida, que mostra esse processo de divisão pelas potências imperialistas, né, colonialistas desse período. Aqui, no caso, é a divisão da China entre o Império Britânico, a disputa, né, pela divisão da China entre o Império Britânico, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Francês e o Império Japonês. E aqui, né, o chinês reclamando, enfim, né, do saque que estava sendo feito do seu país, no caso aí dessa pizza aí, né? E aqui nós temos uma imagem tirada aí, tem várias na internet, aqui no caso a África Colonial de 24, já resultado da Conferência de Berlim de 1884 e 1885. E aí nós vamos ver aqui a divisão entre os vários países, né? Vamos ver aqui que os principais beneficiados foram justamente a França e a Inglaterra. Isso aqui vai ser a base, o tensionamento desse processo de imperialismo foi a base da Primeira Guerra Mundial, que se tinha países insatisfeitos, principalmente a Alemanha, que ficou basicamente fora dessa divisão. E a Alemanha era uma economia que crescia de forma muito acelerada nesse momento. Então, isso é importante. Isso aqui foi determinante depois para o subdesenvolvimento da África, porque esses traços que foram feitos, né, no mapa, ignorando a existência de povos, como se fosse um território que não houvesse gente ali. Então, esses territórios eles foram dividiram povos, tribos, nações pré-existentes, e que depois, já no meados do século XX, quando houve o processo de descolonização, deram origem a uma série de conflitos, né, que até hoje marcam fortemente a história africana, né? Aí, evidentemente, a África não é só isso. Mas existem vários casos. Um dos casos mais famosos foi o caso de Ruanda, né, em que os belgas, nesse processo de descolonização, os belgas fugiam de Ruanda, enquanto você tinha dois povos que eram os Tutsis e os Hutus, que eram povos diferentes e que foram obrigados a conviver dentro da colônia belga, começaram a guerrear, né? Quem quiser ver um vislumbre desse processo, tem um hotel já antigo, mas muito bom, um filme antigo, mas muito bom, chamado Hotel Ruanda, né? Que é muito interessante. Tem vários outros casos também, né? Então, isso é importante. Então, para a gente terminar, algumas considerações finais. Primeiro, que o período de análise se caracterizou, portanto, pela consolidação e aceleração dos processos iniciados no século XVIII, aqui nesse caso, tá errado aqui, 19, no século XVIII, redundando na modernidade capitalista. O capitalismo tornou-se cada vez mais disruptivo e concentrado, tornando obsoletas as utopias do liberalismo econômico. Nada da concorrência perfeita entre pequenos empresários. Ao contrário, vimos a presença cada vez maior de monopólios, holdings e a financiarização.
A mundialização capitalista tornou-se mais complexa, com novos players internacionais e tensões cada vez maiores na disputa geopolítica entre os grandes capitais dos países centrais. E a estrutura da divisão internacional do trabalho ficou basicamente formada, com muito pouca alteração nas décadas anteriores, apesar das mudanças conjunturais importantes. Então, a divisão internacional do trabalho foi basicamente formada. Teve mudanças depois, mas a sua estrutura, ela mais ou menos se formou ali. Então, temas para vocês estudarem, para entenderem mais o assunto, é a segunda revolução industrial, esses processos de concentração de capitais, os conceitos, o que é um truste, o que é um monopólio, o que é um oligopólio, o que é uma holding, importante vocês saberem, o que é um cartel, a característica do capitalismo financeiro, o imperialismo e o neocolonialismo, a divisão internacional do trabalho nesse período, tá? E de maneira geral, a mundialização do capital também nesse período. Então, esse é o tema e esse é o conteúdo dessa aula número 6, dessa história, dessa geografia histórica da mundialização capitalista.